sábado, dia de artesanato aqui na TV Transamérica. Nos acompanhe assistindo todo sábado a partir das 17 horas ou acessando o site da TV Transamérica, www.transamerica.tv.br. Pode assistir ao vivo, pode até acompanhar os programas anteriores. Então, todo sábado estamos aqui. Hoje, na continuidade do Natal, vamos ensinar uma técnica na caixinha, no MDF e madeira, né? O MDF é uma madeirinha. E vamos fazer uma forração de tecido na caixinha. Então, eu trouxe uma peça já pronta, né? Então, o bacana é uma peça simples, reta. O bacana dessa peça é a forração dela por dentro, ó. Ela tá toda bem acabadinha. E esse acabamento de dentro nós vamos passar para vocês. Já dei alguns workshops dessa caixinha e o pessoal gostou bastante. Então a ideia é mostrar todo esse acabamento, como fazer. E aí você vai ver o passo a passo direitinho aqui, né? Então, vamos para a lista de materiais? Então, vamos precisar de uma peça de madeira, um MDF, tesoura, estilete, régua, espátula, tecido, fita para decorar, pincel, papel cartão, esse papel aqui, que um lado ele é branquinho e no outro lado ele é assim mais, tecidinho mais cru quase. Produtos Acrylex, que é nosso patrocinador aí. Aí vamos usar a base acrílica para artesanato, cola branca ateliê, termolina leitosa. Produtos Acrylex, né? Acrylex aí tem produtos bacana e de qualidade. Vamos trabalhar então? Então é assim, o primeiro passo que você vai fazer é trabalhar passando as medidas para um papel cartão. O papel cartão ele é maior aqui, né? Ele vem assim tamanhos bem maiores. Esse aqui também é a metade dele, né? E aí você vai passar as medidas da caixa pelo lado de dentro para o papel. Como é que você vai fazer isso? Por isso que precisa de uma régua de medidas. A minha régua aqui, a régua da Toque Cri, e ela começa aqui, que às vezes a régua normalmente ela começa, tem um espaçozinho, depois é que ela vem o zero. Essa aqui minha é zeradinha aqui no zero, para poder facilitar na hora da medida, certo? Então, como é que eu vou fazer essas medidas? Essas medidas eu vou pegar pela caixinha, todo lado de dentro dela. Deixa eu botar aqui meus olhos para poder explicar melhor. Então, o lado de dentro, ele tem aqui medindo daqui do dentro da caixinha até aqui, ele tem 15,5. Você vai sempre medir meio centímetros menos. Então, vai medir 15. 15,5 vai medir 15. 15 por 15, tá? Depois você vai medir esse espaço aqui de dentro, dá 3,5. Meio centímetros menos, vai fazer 3 por 15. Lógico, aqui eu tô dando um exemplo, porque cada caixinha tem uma medida. A minha medida é essa, então você vai fazer a medida da caixinha que você quiser e vai sempre fazer essa comparação. Faz a medida, bota meio centímetros menos. E as medidas são só pelo lado de dentro. Aqui também eu medi a minha caixinha nesse espaço aqui e o lado de dentro, sempre o espaço de dentro, né? Então, todas essas medidas você vai passar para o papel cartão. Passe por esse lado mais, que não é branco, mais cru, e vai fazer o quadrado, riscando 15 por 15, todas essas medidas e recortando. Eu já tenho a minha medida pronta aqui, ó. Então, o primeiro passo é esse, fazer as medidas e passar para o papel cartão. Fazendo isso, você vai revestir essa parte de dentro com tecido. Estamos usando tecido cru aqui, então você vai usar a cola branca ateliê, né? Cola branca ateliê, vamos colocar num pratinho.
pincel e vai passar pelo lado branquinho a cola, lado branco do papel cartão. Passe cola em toda a parte do papel cartão, estique bem, não deixe de passar em nenhum espaço. Aqui eu vou usar uma palavra que normalmente eu não uso, geralmente eu falo passe generoso, né? Aqui eu digo assim, passe bem, mas não seja muito generosa sem deixar muita cola sobrando. Então aqui você tem que não deixar de passar, mas não passe em excesso. Então estique bem, ó. Passei cola em toda a parte, agora eu recortei um tecido um pouco maior, né? Vou virar ele do avesso. Eu preciso dessa parte branca aqui para colar, para aparecer bem os brancos do meu tecido. Por isso que eu passei cola no tecido branco. Preste bem atenção nisso. Vou virar o meu tecido do lado de avesso, né? E vou colar o meu papel aqui. Colei o papel, na lista de materiais eu falei sobre uma espátula. Aí essa espátula facilita para esse trabalho, ó. Viro e vou passar a espátula aqui. Para que serve a espátula? Primeiro, para firmar bem esse tecido no papel, né? E tirar as possíveis ruguinhas que ele pode ter. Por isso que eu falei para não colocar excesso de cola, porque se eu coloco muito excesso de cola, essa cola volta para o tecido, aí eu não consigo trabalhar. Aqui ficou um pouquinho de excesso, mas é muito pouco. E aqui não tem excesso nenhum, ó. Então, é por isso que eu falei não passe tanta cola, né? O próximo passo, gente, isso você vai fazer em toda a medida que você fez da sua caixinha. Toda a medida pelo lado de dentro que eu já havia falado, que é altura, largura e comprimento, ó. Essa medida, essa. Então, altura, largura e comprimento, vai passar para o papel cartão e vai colar o tecido em todas as medidas. Ó. Agora, vamos usar uma tesoura, essa parte também é muito importante. E vamos tirar o excesso nos cantinhos, ó. Bem pertinho dos cantinhos, vamos tirar esse excesso aqui, ó. Fazer um biquinho aqui, ó. Essa parte é um acabamento bem legal, faça bem certinho. Deixe sempre um espaço muito pequeno aqui, ó, por exemplo, né, entre o papel cartão e lá. Próximo passo é passar a cola nessa parte aqui, para poder virar o seu tecido, ó. Passei a cola com a espátula novamente, ó. Você vai fazer esse movimento aqui. Novamente, vamos passar a cola no papel cartão e vamos virar. Esse processo você vai fazer nos 4 lados, bem direitinho, sem deixar excesso de cola e sobra de tecido. Aqui eu estou usando um tecido motivo de Natal, porque estamos aí na época bem bacana do Natal. Mas você também pode usar tecidos aí fora essa época, vários tecidos bonitos que tem aí de outros motivos, né? Ó, isso você vai fazer em toda a parte das medidas que eu falei para vocês, né? Então esse passo tá pronto, ó. Essas medidas minhas eu já tenho aqui toda ela. Então, toda ela prontinha, ó. Teve umas medidas que depois vocês vão ver que eu deixei assim, ó. Isso também é importante pegar, ó. Eu colei esse lado e deixei esse lado sem colar. Isso é muito importante depois na hora do acabamento, de vocês verem por que eu fiz isso. Então, 2 medidas eu deixei assim, ó. E 2 medidas eu deixei toda fechadinha, como eu ensinei para vocês aqui nessa primeira etapa, certo? Depois nós vamos
explicar por quê. Então, gente, eu falei da base acrílica para artesanato. A caixinha pelo lado de fora tem que ser toda pintada com 2 demãos de base acrílica para artesanato. Só pelo lado de fora. Por quê? Para que apareça bem o tecido branquinho, sempre tem. Ó. Então, passe 2 demãos de base acrílica, de artesanato Acrylex. Com rolinho ou pincel, isso vocês já sabem, né? Agora, o próximo passo é forrar essa parte da caixinha. Então, vamos lá. Você vai deixar uma sobrinha aqui, ó. Ali, ó. Uma sobrinha aqui. E vai passar a cola em todo ele. Passe a cola novamente, sem excessos. Passe e estique bem. Não deixe de passar em nenhum espaço. Coloque o tecido com uma sobrinha, sempre de um lado e de outro. Venha com a espátula, sempre você vai usar essa espátula. E vai firmar o tecido. Novamente, cola. Sem excessos e esticando bem. Esse processo você vai fazer em toda a sua caixinha, passando a cola, colocando o tecido pelo lado de fora e com a espátula. Ficou enrugadinho, levante, passe a espátula novamente para não deixar rugas. E vai virar, fazer todo esse processo na caixinha todinha. Faltou cola, bota mais um pouquinho. Sempre não bote tanta cola ali no pratinho para ela não secar, né? À medida que vai precisando do material, coloque no pratinho. Colocando a cola. Essa cola é bem bacana, eu uso bastante aí, já trouxe várias técnicas com ele. Estique bem. Não puxe o tecido, né? Sempre. Agora é a parte do acabamento. Então, enquanto eu termino aqui, a gente poderia ir por um rápido intervalo e voltaremos em seguida com esse acabamentinho que eu vou mostrar para vocês. Até logo, não saia daí! Então, continuando, terminei de passar a cola, virei essa parte aqui, a sobrinha que eu tinha falado para vocês, passo cola aqui em cima dessa sobrinha, viro essa última etapa aqui do meu tecido, passo a espátula, aqui a espátula no tecido funciona como um pincel, é ela que vai dar suporte. Vou levantar essa parte, é muito importante, levanto ela aqui, passo a cola e na emenda eu viro onde ele tem esse excesso aqui, ó, e aperto com a espátula. Ele fica sem aparecer a emenda, ó, certo? Todo esse excesso aqui, gente, você vai tirar, fazer um biquinho, cortar. Lembra lá daquela parte que eu falei do papel cartão, ó? Tire esse excesso na ponta de todo ele. Para não ficar excesso de tecido, vai passar a cola. E baixar, fazendo esse acabamento aqui, ó.
sempre usando a espátula. Isso você vai fazer em toda a parte de baixo da caixa e de dentro também. Sempre tem que tirar esses excessos para não ficar excesso de tecido na hora do acabamento. Lembra essa primeira etapa que eu mostrei para vocês, que eu forrei? Então, essa etapa aqui vai forrar a minha caixinha aqui, ó, para dar acabamento. Também você vai passar a cola, sem excessos, passe e estique bem, principalmente nas beiradinhas. E vai finalizar colocando o acabamento que você forrou com papel cartão aqui embaixo. Bem certinho, é a medida com meio centímetros a menos, ele fecha bem certinho, ó. E passe a espátula novamente, para firmar e dar acabamento. Então, essa parte está pronta. Depois nós vamos virar aqui e fazer o acabamento de dentro. A parte da tampa, ó, gente, essa parte da tampa tem um passa-fitas, né? Então, eu colei do mesmo jeito que eu colei a parte de baixo. Aí, o estilete, você vai depois cortar toda essa parte aqui com o estilete. Isso aqui eu só vou mostrar numa aqui para ver como é que vocês fazem, ó. Retirando o tecido para poder fazer o passa-fitas, ó. Isso você vai fazer em toda a caixinha, não só cortar, corta e tira o excesso todinho do tecido, não deixe nenhuma rebarbinha. Foi o que eu fiz em toda essa parte aqui. E a fita você vai passar normalmente, como você já sabe. É legal, uma dica legal é assim, ó, comece com o canto, sempre com o canto. Aqui, ó, esse cantinho aqui, isso é importante. Comece com esse canto e vai virando e fazendo o passa-fita em todo ele. Ó, isso deixando essa parte no canto. É importante porque senão o canto fica aqui e vai atrapalhar. Fazendo todo o contorno da tampa, né? Essa parte minha já está pronta. E aí, a minha caixinha ficou assim, ó. Já com passa-fita, tudo direitinho, passado com acabamentinho e feita a cola. Como é que eu faço o acabamento aqui nessa parte de dentro, como também na caixinha? Lembra que eu falei que nem todas eu colo virandinho, ó? Então essa é a parte da tampa de dentro. Passe a cola, ateliê, no papel cartão, estique bem. É muito importante vocês fazerem bem acabadinho, para a peça ficar bem certinha. Vire pelo lado de dentro. Ó. E sempre use a espátula de um lado e de outro, para ele colar bem a sua caixinha. Agora vamos colar essas laterais aqui. Passe cola,
generosamente agora, para ele firmar bem essa parte aqui de dentro. Porque tem ainda passa-fita ali, passa um pouquinho mais de cola. E aí você vai fazer esse acabamentinho aqui, ó, da medida que eu já tinha passado para vocês, ó. Colandinho um lado e o outro aqui. Esse lado que eu tô colando de um com o outro, que saiu um pouquinho, é aquele que eu não virei aqui, ó, para ele fazer essa dobra aqui, ó, ter esse excesso ali, ó. Então, de um lado e do outro. Aqui tem que sempre passar um pouquinho de mais cola por causa da fita. Lembra que eu falei para vocês, dois virar de todos os quatro lados e dois deixar? Então, esse último acabamento, eu vou dar acabamento aqui, ó, para ele fechar bem direitinho lá os excessos, ó. Passa a cola generosamente, na tampinha um pouco mais, por conta do passa-fita. Coloque a medida e com a espátula firme bem. Último ladinho, gente, ó. Colinha. Generosamente agora, porque tem vários tecidos. Para que ele cole bem. E faça a última finalização colocando e apertando com a espátula. Olha só. Ficou bem acabadinho, né? Excesso de cola, depois ele fica transparente. Esse processo você vai fazer também na parte de baixo, ó. Então, aqui eu tô usando o mesmo tecido que eu usei aqui, ó. Aqui, nessa parte de baixo, você vai finalizar da mesma forma, ó. Corte sempre os biquinhos, os excessos nas pontas. Passe a cola. E vire com a espátula. Tecido é muito bacana, tá na moda, mas precisa cuidar com os acabamentos, né? E tem que sempre impermeabilizar, usar produto de boa qualidade. A Acrylex tem só produtos de boa qualidade. Só tô virando aqui para ensinar vocês como é que vocês vão impermeabilizar esse tecido. Então, gente, essa parte de dentro é a mesma forma que eu fiz a tampa com vocês aqui, ó, usando as medidas de dentro, certo? Então, vocês já sabem fazer, tranquilo. Passe as mesmas medidas e faça dessa forma aqui. O importante é vocês saberem como impermeabiliza também o tecido depois. Aí eu uso Termolina leitosa. É esse produto aqui da Acrylex. Ele é bem líquido, bata bem, com pincel macio. Você vai passar esse produto em todo o seu tecido. É legal eu mostrar, porque às vezes o pessoal coloca pouca termolina e não impermeabiliza legal.
pincel macio, você vai fazer esse processo em toda a sua caixinha depois de pronta. Ó, seja bem generoso e passe bastante produto. Isso você vai fazer em toda a peça. A termolina é um produto que impermeabiliza tecido e não deixa aquele tecido muito grosso. Vai poder colocar a mão ali sem sujar, passar um paninho, ele não vai aderir às sujeiras do pó, né? Então tecido é uma coisa bem que ele pega qualquer sujeirinha, e se for claro ainda pior, né? Então sempre passe a termolina depois de bem prontinho e seco, pode ser até sem secar, ó, em toda a sua peça. E se você quiser até, você pode fazer isso aqui, ó. Para dizer para vocês que não pode ter medo de ser feliz aqui no artesanato. Às vezes o pessoal tem dó de gastar produto, é preferível você impermeabilizar bem o tecido para que ele não suja, ó. Então, pode usar e abusar aqui do produto, porque depois ele vai secar e vai ficar bem impermeabilizado, certo? Então, capricha aí na sua pecinha, certo? Então é isso, gente. Toda semana agora até o Natal vai ser motivo de Natal, né? Essa ideia aqui você pode usar para o ano inteiro com outros modelos de tecido. Bolinha para menino, para menina, dar um presente, para lembrancinha também, é uma dica bacana aí. E para o Natal, coloque o seu presente dentro de uma caixinha artesanal dessa, vai ficar super bacana. Não esqueça que estamos aqui sempre na TV Transamérica, ensinando um pouquinho de artesanato para você que gosta de artesanato. Acesse o site da TV Transamérica, www.transamerica.tv.br, o site da Acrylex, www.acrylex.com.br, tem sempre novidades, ou o meu site, olanicaron.com.br. Se inscreva no meu site para receber todo o informativo que a gente tem aqui na loja, né? Muito obrigada, gente, e até o próximo programa.